remédio para a mudança. Não levante sua mão, mas responda para você mesmo. Quem aqui precisa de mudança? Talvez você está pensando, não, eu não preciso de mudar radicalmente, não preciso mudar toda a minha vida. Mas procure a área da tua vida que ainda precisa de mudança e você não consegue mudar. Eu te digo o remédio para essa mudança. O remédio para essa mudança se chama o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E está aqui uma coisa que é bem confusa ainda no meio da igreja. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Como é que ele age? Como é que ele trabalha? Como é que é? E eu tenho uma coisa no meu coração que Deus colocou para mim, para os próximos dias e para o futuro dessa igreja. Nós vamos estabelecer e explicar bem explicado, para quando você sair por aquela porta, você não esquecer que a igreja, o teu lugar aqui na igreja não é um lugar para se arrepiar, nem para se emocionar com louvor. É um lugar para você aprender sobre um caminho e sair caminhando por ele, por aquela porta fora. É isso que nos transforma. É isso que causa mudança nas nossas vidas. É isso que vai surtir efeito. Então, o remédio para a mudança. Quem quer mudança, quem precisa de mudança, e eu admito que eu preciso de mudança. Eu encontro o Edmilson, meu batera, play, muitas vezes, coisas na minha vida que precisam de mudança ainda hoje. E não fica tu pensando que pastor é super-homem, que nós somos falhos, irmão. Não fica tu pensando que a gente luta, a gente quer muito, e eu vou morrer pelo evangelho, não tenho dúvida. Mas a gente também é humano. Então, pode olhar para nós. Como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode nos imitar. Mas no dia que nós falhar, Deus não tem nada a ver com isso. Jesus não tem nada a ver com isso, porque Ele foi perfeito. Ele não errou. Então quando acontecer um escândalo, e aí afora tem muitos escândalos, muitas coisas, porque hoje em dia está cheio de sites que em busca da sua visualização e dos seus centavos lá no YouTube, está colocando frases polêmicas sobre igreja, pastores e por aí vai. Tu acha que eles querem te informar sobre a corrupção na igreja? Não, eles querem ganhar dinheiro contigo. Agora o homem de Deus responde segundo a essas notícias. Homens de Deus são misericordiosos, porque Jesus nos ensina a ser misericordioso. Homens de Deus são pacificadores, porque Jesus nos ensina a ser pacificador. Homens de Deus são diferentes do resto do mundo. Enquanto o mundo está apontando, dizendo, tu viu? Homens de Deus estão pedindo misericórdia, Senhor. Tem compaixão e misericórdia do teu povo. Homens de Deus não se alegram com a ruína das pessoas. Isso é viver a Bíblia. E sabe como é que um homem vive desse jeito? Quando ele está cheio de Deus. E você sabe quem é Deus. Mas também sabe que Deus e Jesus são a mesma pessoa. Amém? Agora, quem sabia que Deus, Jesus e o Espírito Santo são os três em um, uma única pessoa? Então o Espírito Santo não é um líquido, nem um vapor, nem uma fumaça. O Espírito Santo é alguém que vive em nós. Me explica melhor, pastor. O Espírito Santo é alguém que nós passamos a entender quem Ele é, entendendo quem é Jesus, entendendo quem é Deus, a história sobre Deus, intimidade com Deus em oração. E Jesus, na história dele, e os feitos, a forma que ele caminhou. Porque eu costumo falar que se tu tirar os milagres de Jesus e ficar só com a postura dele, sem nada de milagre, você já é transformado totalmente, porque Jesus faz a gente ser pessoas diferentes. Amém? Então Deus e Jesus você consegue identificar claramente. É o Espírito Santo que veio para a terra, o Consolador, aquele que nos convence e habita em nós, que é mais difícil a gente entender. Mas é justamente Ele que nos muda. E o que falta de mudança na nossa vida são as áreas que o Espírito Santo de Deus ainda não pôde tocar, ainda não converteu e ainda não entrou. As áreas da nossa vida que ainda não sofreram mudança é porque tem áreas que você diz, aqui ninguém mexe, aqui ninguém precisa se meter. Ou você não deu chance o suficiente vindo à igreja para que o Senhor trabalhasse na sua vida, porque dificilmente vai acontecer uma conversão genuína tu vindo de vez em quando na igreja. Para acontecer uma conversão genuína e gradativa, você precisa ter mais e mais conhecimento de Deus. Por isso, venha na aula, não falte aula, porque é você quem cresce e vai precisar desse crescimento no futuro. Amém? A Bíblia fala, lá no livro de Atos, fala sobre a descida do Espírito Santo. Eu já vou ler. Mas antes do livro de Atos, nos 4 evangelhos, fala sobre um Jesus que passou pela terra ensinando o povo. Então vamos pegar, a Bíblia no início mostra um Adão que foi criado, mas que se perdeu, pecou, teve que sair do paraíso. De tempo em tempo o povo caminhava com Deus, dava tudo certo. Virava as costas para Deus, vinha a ruína. Caminhava com Deus, dava tudo certo. Virava as costas para Deus, vinha a ruína. Então de tempo em tempo o povo procurava a Deus porque precisava de ajuda. E isso até hoje acontece. Estou precisando de ajuda, corro para os braços de Deus. Estou precisando de uma coisa, corro para os braços de Deus. Aí Jesus olha lá do céu, na terra, e diz assim, pai, deixa eu descer na terra para ensinar esses caras. Deixa eu caminhar na terra para ensinar esses caras sobre humildade. Eu sendo rei dos reis e senhor dos senhores, eu vou descer na terra e vou ensinar esses caras a forma certa de caminhar. Aí Jesus nasce de uma virgem,
Aí ele cresce, ele chora, ele troca a fralda, ele foi um bebê, ele também foi ao banheiro, ele teve dor de dente, ele chutou alguma coisa jogando bola. Ele foi alguém que, aos olhos naturais das pessoas, um menino comum. Mas dentro dele a essência era diferente. A essência de obediência e filho de Deus. E ele veio justamente, meus irmãos, para nos ensinar sobre essa filiação. Porque lá no início Adão era filho. E por causa do pecado, Deus se tornou uma fonte de coisas para Adão. Uma fonte de coisas para as pessoas. E aí Jesus olha para a terra e fala assim: Pai, eu sei o que está acontecendo. Esse povo está indo na igreja ainda, pensando que indo na igreja vão ganhar coisas. E eles não entenderam nada. Que nós não viemos na igreja para ganhar coisas. Nós viemos na igreja para entender a nossa origem e se transformar em algo. Se transformar em filho. E se transformando em filho, você passa para a transformação que Deus quer causar na sua vida. Porque filhos originais de Deus não vivem mais a vida sem Deus, enterrados no pecado. A cura para os vícios de muitos, sem precisar ir para uma clínica, foi simplesmente Jesus passar a morar dentro das pessoas. Tem alguém que foi curado assim por Jesus aqui neste lugar? Levanta a mão, por favor. Quantas pessoas foram transformadas por causa de simplesmente, ou talvez não é tão simples assim, colocar Jesus em prática para dentro? E quando nós colocamos Jesus em prática para dentro, nós estamos colocando o Espírito Santo de Deus para dentro. Bom, Jesus fez o que fez na terra, foi levado aos céus, os gregos ficaram olhando. Quando eles ficaram olhando Jesus sendo levado, Jesus tinha dado uma ordem para eles antes de ser levado. Olha só, gurizada, vão para Jerusalém, e lá vocês fiquem, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Poder, poder, tá? Se Jesus fala que eu vou ter poder, 2 dias depois eu já começo a fazer assim, ó, Hadouken, para ver se sai alguma coisa. Bate feio agora, né? Pá! Tipo o Homem-Aranha, vou pegar o celular do Júnior. Não deu. Porque a gente não entende claramente o que significa esse poder. Mas vocês já vão entender o que é esse poder. O fato deles saírem de Betânia e ir em direção a Jerusalém, dava 130 km. Eles tinham ido para lá porque Jesus falou: quero conversar com vocês em Betânia. Aí eles foram para Betânia, 3 dias de caminhada, 130 km. Chegaram lá, esperaram Jesus, Jesus conversou com eles, agora falou: voltem para Jerusalém. Os guris, vão ter que voltar, por que não falou com a gente lá em Jerusalém então, meu? Poxa vida, cara. Aí voltaram 3 dias. Mas toda a obediência investida na palavra de Deus, ela gera fruto poderoso sobre a sua vida. Então a matéria-prima para viver uma transformação e uma vida de verdade com Deus é a obediência, amém? Daí eles estão lá, só que Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto vão ser revestidos de poder. Se alguém propõe poder para a minha vida, é claro que eu vou, cara. Imagina poder, né? Poder é poder. Nem sei o que é, mas se é poder eu quero. É a mesma coisa dizer, eu vou te dar dinheiro. Quanto que é? Não quero nem saber, o que tu me der eu quero, né? Poder é poder. E diz que os meninos vão e ficaram em um lugar até que a promessa se cumprisse. E a promessa passou 1 dia, e eles reunidos no mesmo lugar. E passou 2 dias, e eles reunidos no mesmo lugar. O detalhe é que do lado de fora de onde eles estavam, estava dando uma correria, uma gritaria, uma loucurada. Porque estavam arrastando os negros pelos cabelos, estavam dando-lhe pau no meio da rua, brigar. Não vou falar brigado porque nós temos nosso brigadiano aqui. Mas a polícia da época, a mando do governo da época, estava sentando o sarrafo em quem se declarasse do caminho. Pega a visão, pega a visão. Eles estavam fazendo aquilo que para eles parecia justiça, porque o alto comando, aqueles que detinham poder sobre homens, estavam mandando. Então assim, não deem arrego para ninguém. E às vezes eu fico pensando, como é que deve ser para o tio Ney, para o Wagner, ser polícia e crente? Não deve ser fácil. Porque quando a gente não é crente, a gente obedece o comando. Mas quando a gente é crente, imagina ter que agir em algumas situações. E eles estavam fazendo isso aí. E o povo dentro de um lugar, entre 120, vendo essa gritaria do lado de fora. E essa gritaria era por quê? É por causa de todos aqueles que tinham sido tocados, alcançados por Jesus, queriam continuar caminhando com Jesus. Diz que o bicho está pegando lá de fora. E aqueles homens estão há 2 dias orando. Nesses 2 dias orando, Júnior, eu tenho certeza que eles não ficaram 24 horas orando. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, eles não ficaram 24 horas. Eu acredito que eles oraram talvez muitas horas, muitas vezes. Mas quando eles paravam de orar, eles não falavam de outras coisas que não fossem as coisas de Deus. Sabe qual é o nosso problema de geração gospel? É que a gente está se reunindo para falar um pouquinho de Bíblia e de um monte de outras coisas que estão nas redes sociais. A gente está se reunindo para falar um pouquinho de Bíblia e um monte de coisas sobre um monte de pessoas, das formas que elas estão vivendo. Sobre o Neymar e a compra do Santos, sobre um monte de coisa e tudo bem. Não vamos nem tocar no assunto do Grenal. Tem uns irmãos tristes aqui. Eu também.
Mas nós deixamos entrar na nossa vida e dia a dia um monte de coisa desnecessária. Porque o que o Inter te dá? Ganharam. Quanto tu ganhou? Nada. Nada contra futebol. Mas o que Jesus tem te dado, tu consegue contemplar? Bom, irmãos, 4 dias, oração, jejum e vida com Deus. 5 dias, muitas coisas foram faladas ali, porque daqueles 120 homens que estavam ali, tinham 120 experiências para estar ali. 120 pessoas que viveram alguma coisa profunda com Deus para permanecer naquele lugar. Por favor, potencialize nos teus lábios as experiências com Deus. E não os teus problemas, não os problemas dos outros, e nem os defeitos dos outros. Nós não somos igual ao mundo. Nós não somos igual ao mundo. Por mais que um homem seja condenado pelo seu feito errado, nós não temos o direito, quando temos Cristo, de ficar apontando esses homens. É isso que a igreja tem que causar em nós. E é isso que Deus tem me chamado para sacudir a igreja nesse tempo, para nós mudarmos isso na nossa vida. 6 dias e nada não. Algo está acontecendo, Robinho. Porque 6 dias orando e falando das coisas de Deus, sem falar nada de fora, alguma coisa vai acontecer. 4 dias nos ranchos dos profetas, eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. E mais alguém aconteceu alguma coisa aqui? Calor, falta de água. As crianças só queriam saber de barro e água. Os adultos descendo o tobogã. Tivemos até um acidente lá. Cadê a Maria Clara? Cadê você? Graças a Deus teve milagre também, né? Porque para mim, tu tinha quebrado tudo e voltou intacta para a glória de Deus. Não, para quem não sabe, teve um acidente grave lá. Mas Deus fez um milagre, ela está aqui caminhando para a glória de Deus. Então a gente estava lá retirado 4 dias. O nosso corpo queria uma coisa. O nosso conforto nos chamava para nossas casas. Mas a obediência fez a gente ficar no mesmo lugar. E esses homens estavam há 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Diz que ao 10º dia, eles estão ali orando. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e tomou toda a casa onde eles estavam assentados. Foi repartido entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Ficaram cheios do 10 dias de oração. Duvido que todo mundo se enche. É que se nós for buscar a interpretação e os canons originais, e for para o hebraico, para o aramaico, e tudo que tem de maico, para poder entender a originalidade, que ficaram cheios, a gente vai entender que foi manifesto aquilo que eles tinham se enchido em 10 dias. Portanto, não é a sua vinda na igreja somente que vai causar alguma coisa, mas a sua continuidade quando volta para casa praticando o que aprendeu na igreja que vai causar alguma coisa. Então esses homens foram em obediência, ficaram 10 dias orando e 10 dias se enchendo de conhecimento de Deus. O Júnior testemunhando para mim, eu testemunhando para o Júnior, e o Badico testemunhando para mim, e eu para o Badico, a Clara, ali para a Priscila, para o Iri, e nós fomos se enchendo de testemunhos e de experiências, ao ponto de ficar edificado dentro de nós, que um Deus todo-poderoso a qualquer momento ia fazer alguma coisa. E aí a gente ficou assim, olhando para tudo quanto é canto, pensando, ele vai agir, alguma coisa ele vai fazer, a qualquer momento ele vai operar. E a gente ficou olhando para tudo quanto é lado, porque a gente tinha certeza da evidência e da existência desse Deus. É assim que a gente tem que viver dentro da igreja. A gente tem que estar dividindo uns com os outros as nossas experiências. Para você sair caminhando pela rua e quando vir um problema, você dizer, não, peraí. Pode até ter vindo um problema, porque a gente pode viver problemas. Mas do céu vem o meu socorro e a minha solução, o nome dele é Jesus. Só que quem acredita nisso é transformado por isso. Sabia? Não tem como eu acreditar em um Jesus presente e um Jesus que está comigo e ficar indiferente à forma que ele está me convidando para viver. Porque se a Bíblia é o fundamento da sociedade, e ela é, você sabe que mentir é errado porque está na Bíblia, eu também tenho que acreditar que ela é o modelo ao qual eu tenho que seguir. Então Jesus é o modelo e não um amiguinho meu, onde eu sou loucão, ele é de careta. Jesus não é um amiguinho meu que eu digo assim, não, um dia eu vou ficar que nem tu, cara. Um dia eu vou ficar que nem tu, mas deixa eu aqui no meu canto. Não, isso não vai funcionar. Quem caminha com Jesus é transformado por ele. E me desculpa, essa casa é a casa de transformação de Jesus. A gente é obrigado a mudar. A gente é obrigado a ser constrangido. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus te constranja. E aqui que entra o Espírito Santo.
Esses caras ficaram 10 dias buscando, e Jesus foi levado aos céus. E diz que o poder do alto, porque ele falou, poder, desceria sobre eles. Só que nesse tempo, que eles ficaram 10 dias orando, só tinha um assunto, e uma pessoa de quem era falado: Deus, Jesus. E quando eu falo de Deus e Jesus, eu falo de quem mais? Então chegou um momento que Deus falou assim, lá do céu: pode tocar neles. E diz que quando deu esse rebuliço em Atos 2, do 1 até o 9, quando deu esse rebuliço, fogaréu, língua estranha, poder de Deus sobre as pessoas, diz que eles estavam dentro de uma casa, e essa casa estava oprimida pelo medo por causa do que estava acontecendo lá de fora. Diz que foi derramado as línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, manifestando o poder do Espírito. E diz que quando eles saíram para a rua, porque deu esse barulhão, diz que todo mundo que estava no rolê foi ali ver o que está acontecendo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Deu um barulhão dentro da casa do seu Zé ali. Vamos chegar lá, deu uma gritaria. Uma gritaria, sabe aquelas gritarias de crente pentecostal quando o fogo pega? Sabe as irmãs do círculo de oração que tu ouve 3 quadras depois da igrejinha? Fogaréu, Espírito Santo, língua solta. Glória a Deus. Que Deus faça isso no nosso meio também, em nome de Jesus. Aí diz que o povo ficou lá na frente da casa. Tá dando uma gritaria ali, tipo um monte de gente aqui na frente. E aí diz que quando o povo saiu para a rua, o povo de Deus, dos 120 que saiu para a rua, que estavam em obediência e foram revestidos de poder, diz que encontraram lá de fora, vou só conjecturar, americanos, árabes, homens da Grécia, que eu não sei como é que se chama, que mora na Grécia, eu ia falar greciano, mas não vou errar. Como é que é? Eleitos? Esses aí que vocês falaram? Diz que o povo que estava lá eram judeus que tinham sido levados na época da perseguição da igreja para outros países. Então eles se estabeleceram lá. Seus pais fizeram vida lá. Nasceram filhos judeus em outras nações. E essas crianças, o judeu, a raiz dele é muito forte. Então quando tu encontra um judeu na rua, tu entende que ele é judeu por causa da roupa, por causa da sinagoga. Eles são muito fortes no mundo todo, se espalharam pelo mundo todo. E ali já tinha alguns espalhados. Só que na festa da Páscoa, eles iam até Jerusalém, era tipo um rolê turístico. Eles iam até lá porque tinha uma grande festa. Uma grande festa para eles. E aí eles estão tudo lá, ouviram o barulho, vamos ver o que está acontecendo. E quando eles chegaram no lugar onde estava acontecendo, saiu um povo que era indouto, não era estudado, não tinha muito conhecimento, mas estava disponível. E disse que quando ele encontrou um americano, eu falo inglês, vocês estão ligados, né? What's your name? My name is Juliano Rimador. The book's on the table. Aí o greciano, porque para mim é greciano e deu, ponto. O da Grécia saiu para a rua e ouviu na língua deles as maravilhas de Deus. Que maravilhas era essa? A maravilha é a seguinte: Marcelo, quando não era convertido, era um homem. Depois de convertido, Deus fez algo na vida dele, colocou um sorriso no rosto dele, e agora ele está contando para todo mundo. Isso são as maravilhas do que Deus pode causar na nossa vida. E eles começaram a ouvir. E aquele povo que corria, esperava o Messias, esperava uma provisão, agora está vendo homens comuns entregando sobre a provisão. Deus se fez presente na terra, o nome dele é Jesus, e ele nos transformou por dentro. A promessa de Deus diz, é que virá um Messias libertador das nossas vidas. Não espere por um exército para nos livrar de Roma, espere por um homem que vai nos ensinar a caminhar na terra e vai nos libertar de nós mesmos, porque muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. Quem concorda aqui que você é seu maior inimigo, levanta a mão. Quando você vê está brigando, você diz que não vai mais ser assim quando vê está sendo. Você diz que vai mudar e não consegue porque você quer continuar vivo e cheio de você. Você aprende a depender de alguém quando é criança, e quando a primeira coisa que você faz quando fica um pouquinho independente, agora é mostrar para as pessoas que estão por amor te ensinando, que geralmente são nossos pais, que é você quem manda agora, ganância de homens. E você nunca vai conseguir viver sem o governo de Jesus sobre a sua vida, senão a sua vida não vai dar certo. Parece pesado isso para pessoas que deram certo na vida, são bem conceituadas, bem resolvidas, são pessoas que fizeram a coisa certa, alcançaram lugares altos, mas é justamente a parte da tua vida que está precisando de mudança, que tu não está conseguindo mudar, que é onde Jesus quer entrar e causar toda uma mudança na tua vida, que tu nem tem noção do que vai ser. Só que você vai ter que entregar essa pequena parte, ou toda ela.
Porque tem pessoas que estão dizendo aqui para mim hoje: eu preciso de uma mudança radical de vida. E tem outras pessoas que estão sentadas: eu até que a minha vida não é muito ruim não, pastor. Até que tem umas coisinhas que deram certo. Mas tem uma coisinha, pastor, que é a minha pedrinha no sapato. O Espírito Santo de Deus quer entrar neste lugar, nessa noite, mudar toda a tua vida de uma forma que você não vai mais reconhecer ela. Porque é isso que Deus causa nas nossas vidas. Diz que esses homens saíram falando das maravilhas de Deus. Jesus já tinha sido morto, já tinha ressuscitado, passado 40 dias com eles. Ou seja, é muito forte isso. Todos viram Jesus pregado numa cruz, mais de 500 viram ele ressurreto. E aí aqueles homens vão lá ver o que está acontecendo. E quando vê, sai para a rua. E aí os guris começam a falar na língua do povo, na língua dos irmãos que estão ali, de todas as nações que estão ali. E diz que quando ele começa a falar nessas línguas do povo, alguns que estão ali juntos dizem assim: ih, estão tudo loucão. Pá, ou estão virados ou começaram cedo, né? E aí Pedro fala: só um pouquinho, ninguém tomou nada aqui, está todo mundo de carinha. O que vocês estão vendo aqui é a promessa de Deus se cumprindo. E acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se vocês olharem para nós e achar que a gente está loucão, azar é de vocês. Nós estamos esperando pela promessa de Deus. Quem está esperando pela promessa de Deus aqui neste lugar? E aí quando aqueles caras pararam para ouvir Pedro indouto, ou seja, um homem que não tinha uma doutrina bíblica, não tinha uma teologia, não tinha uma eloquência, não era um cara renomado por ser pregador, mas era um homem que estava disponível, ficou 10 dias na presença de Deus. E Deus vai usar os disponíveis e aqueles que levam a sério a sua presença. E ele fala para todo aquele povo: povo de Deus, vocês vieram aqui de curioso, mas deixa eu dizer o que está acontecendo. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, veio na terra, e ele não trouxe um exército para nos libertar. Como Davi era um grande guerreiro e esteve na linha de frente, ele foi diferente. Ele é Senhor sobre Davi. E vem nos ensinar que a mudança que nós precisamos não tem a ver com quem está governando sobre nós, porque nós podemos ser santos num país corrupto. A mudança que nós precisamos está no governo que está acima do presidente, acima do imperador, no governo de Deus sobre as nossas vidas, ao qual Deus conhece o nosso coração e está vendo se a gente quer mudança ou não, ao qual Deus vê a gente caminhando e sabe pelo motivo que nós caminhamos. A mudança que vai mudar a nossa vida é a consciência que tem um Deus o tempo todo nos observando. E é isso que está faltando na minha vida e na tua. Você não se constranger só quando vê um crente. Você não ficar meio assim só quando vê alguém da igreja. Mas você saber que tem um Jesus que te acompanha nas 24 horas do teu dia. Como é que sabe disso, pastor? Porque quando ele foi levado aos céus, ele deixou uma promessa. Quem lembra da promessa? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assinado Jesus. Quando você leva a sério isso, você não precisa enxergar ele a olho nu, mas você vai ter certeza que ele está ali. Se você quiser enxergá-lo, abra a sua Bíblia. Se você quiser ser íntimo dele, vá para um tempo de oração. A vida transformada verdadeiramente não acontece você vindo na igreja e saindo da igreja, porque a igreja está cheia de pessoas cheias de si mesmo. A vida com Deus que gera efeito na nossa vida é a vida que a gente sai da igreja e pratica ela. A gente sai por aquela porta comprometido com Deus. A gente sai por aquela porta, pode ninguém estar nos olhando. A gente sabe que Deus está vendo o que a gente está vendo no celular. A gente sabe que Deus está vendo o que tem no nosso coração. Quando a gente aperta a mão de um, porque a gente sabe que esse um pode nos dar alguma coisa. E quando a gente faz que não viu o outro, que a gente sabe que não tem nada para nos dar. Jesus, ele quer pegar a raiz. E deixa eu te falar qual é a raiz? O teu coração. Porque é dele que procede os teus desejos malignos. Se Jesus não entrar no teu coração, meu irmão e minha irmã, você vai conhecer histórias sobre Deus, vai ser frequentador de igreja, mas a tua vida não vai ser mudada. Dentro da tua casa, no meio da tua sala, sempre terá uma tempestade e um furacão. Mas aqueles que entregam o seu caminho ao Senhor e confiam nele, têm as suas vidas totalmente transformadas e amparadas por ele. Então o Espírito Santo de Deus é o remédio da nossa mudança. Por quê? Porque além de ele estar aí e começar do lado de fora, porque ele começa assim, né? Constrangendo. E aí, vai continuar tocando essa nota errada aí? Tá errado. Ah, pastor, como é que acontece isso? É quando ele habita em alguém, e esse alguém vem e diz assim: Júnior, sinto muito, eu te amo, mas isso aqui tá errado.
Aqui o Espírito está convencendo. Aí o Júnior diz, então eu quero acertar a partir de agora. Abre a porta do coração, pega a sua Bíblia, começa a orar e começa a entender que Deus está com ele nas 24 horas do dia. E ele começa a viver uma vida diferente a partir de agora. Tem muita gente que vê parente convertido, pessoas convertidas e fica pensando, como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Eu te respondo, eles estão levando Deus a sério. Eles estão levando Deus a sério. Eles estão vivendo uma vida com Deus de verdade. Eles estão vivendo os dias com Deus de verdade, meus irmãos. E a gente não vai ter êxito se a gente não levar desse jeito a nossa vida. Se você entrar e sair simplesmente almejando algo, se você é alguém que está aqui dentro hoje e está pensando em ir embora porque não te reconhece, eu oro para que Deus não deixe te reconhecer mesmo. Porque daí tu vai se converter de verdade, tu vai estar pelo motivo certo e não por causa de um homem. Que você esteja por causa de quem Jesus é e não por causa do que eu posso te dar. Eu não quero te dar nada. Só vou dar o que Jesus mandou. Mas você tem tudo o que precisa das mãos daquele que te gerou para algo específico. Meus irmãos, às vezes a gente tem uma vida todinha para mudar. E às vezes pequenas coisas na nossa vida. Eu me peguei nesses últimos dias vendo as pequenas coisas da minha vida que tinha que mudar. Me peguei olhando para a minha vida e pensei assim, poxa vida, ainda tem coisa para mudar, meu. Não, tem vezes que eu penso assim, não, estou pronto, estou completo. E até é perigoso pensar assim, né? Porque se tu está pronto, está completo, deu, acabou, posso subir. Não, ainda continuo sendo um homenzinho torto, precisando de mudança. Alguém avisa as crianças para parar de bater na parede? Por favor, que estão batendo aqui na parede. Ainda preciso de mudança. Ainda preciso de transformação. E a fonte da mudança e da transformação, o meu remédio, se encontra ainda na comunhão da igreja e na minha vida de secreto com Deus. Nunca deixe o que Deus te deu para fazer sobressair aquilo que Ele te chamou para ser. Porque o que você faz pode ser com a intenção errada. Agora o que você é, você tem certeza. Às vezes a gente faz e coloca uma assinatura de Deus nas coisas que a gente faz. E quando a gente diz, Deus, eu quero ser transformado, você sabe se está sendo ou não. O remédio para a nossa mudança está em nós levar a sério quem é Deus na nossa vida. E levar Deus a sério na nossa vida é ter certeza que Ele está no banco do teu carro quando tu está sozinho. É ter certeza que Ele está ali no banheiro quando tu está sozinho. É ter certeza que Ele está vendo dentro do teu coração a intenção com que tu está fazendo as coisas. Se tu está fazendo porque tu quer alguém em troca, se tu está fazendo porque tu quer subir em cima de alguém, ou se tu está fazendo porque tu sabe que é o certo a ser feito. O remédio da transformação da sua vida, meu irmão, minha irmã, é o arrependimento de quem você é. Ou seja, é uma palavra muito forte, se arrepender de quem você é. Mas me responde, com o barco no teu controle, onde é que ele foi parar? Talvez hoje no meio de uma tempestade. Talvez hoje o que tu precisa não é recurso financeiro, embora o país esteja numa crise financeira. Não é um milagre físico através de uma cura de uma enfermidade. Mas talvez hoje o que tu precisa é de um resgate, por exemplo, de um casamento. Talvez o que tu precisa é de uma transformação de caráter. Talvez o que tu precisa é de uma transformação de algo que você sabe que faz e é errado. E você queria muito deixar de fazer, mas quando você vê está fazendo de novo, você não consegue. E o remédio para isso é arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de direção nessa área da tua vida. Ou seja, eu não sei o que tu tem semeado para continuar fazendo isso, mas eu estou te convidando para viver uma nova vida a partir de hoje e com isso você vencer aquilo que tem te vencido. Eu estou te convidando para entrar num novo lugar com Deus nessa noite. E antes de nós tomarmos a ceia, eu preciso fazer uma pergunta nessa noite. Quem aqui está precisando de mudança? Não precisa levantar sua mão. Só pense em você mesmo, na sua vida, o que você está tentando mudar e não está conseguindo sozinho. O remédio para a tua mudança se chama Jesus. E Jesus gera arrependimento dentro de nós.